Principal condição da fase subterrânea do ciclo hidrológico é que, posteriormente à fase de infiltração, uma parcela dessa água vai encontrar condições no subsolo, do tipo de rocha, da porosidade do material, das condições de contorno, e essas condições vão dar subsídio para que a água comece a se acumular naquela região ali do subsolo, né? Transformando, né, ou melhor, gerando o chamado lençol subterrâneo, que é nada mais é do que a acumulação de água no subsolo, tá? Essa água, por vezes, pode vir a aflorar naturalmente no terreno. Você observa aí na foto, aqui à esquerda, a água aflorando aqui numa camada dessa região do subsolo foi exposto, né, devido à erosão de um longo tempo, né? Então seria um afloramento que a gente conhece com o nome de nascente, tá? E aqui à direita é a perfuração de um poço artesiano, que a gente você já deve ter lido, né? Você já está imaginando que a água está sob pressão, muitas das vezes ela consegue ascender por dentro da tubulação inserida no poço, e ela aflora, né, devido à maior pressão interna desse aquífero, desse lençol cativo, tá certo? Isso aqui a gente pode pular. Essa imagem aqui mostra para a gente muito bem as três fases, ou melhor, as três zonas em que a água pode permanecer no subsolo. Mais próximo à superfície, a gente tem os vazios do solo preenchidos por ar e água simultaneamente, de forma que o solo não se encontra saturado, né? Ele tem ar ainda nos seus vazios, daí o nome zona de aeração, ou zona aerada, você vai ver com esse nome. E outras regiões em que, normalmente abaixo dessa zona aerada, em que todos os vazios, você vê as partículas sólidas aqui, e os vazios estão preenchidos exclusivamente por água. A gente considera isso lá na mecânica dos solos como um solo saturado. Se não tem o ar, tem só água em sua composição, a gente chama isso aqui de zona de saturação, não cabe mais água ali, já está tudo preenchido por água, e não tem ar compondo ali, formando os vazios desse solo ou desse material. E esse nível, ou essa cota, ou essa linha, esse plano, melhor dizendo, essa superfície, melhor dizendo, que divide a zona de aeração com a zona de saturação, a gente chama de nível hidrostático, ou nível da água no solo, tá? Dessa cota, dessa superfície para cima, eu tenho ar e água preenchendo os vazios, o solo não está saturado, e dessa superfície para baixo eu tenho o solo saturado. Se você escavar um poço nessa região, como está mostrando aqui, a cota da água dentro do poço representa uma profundidade muito próxima da cota do nível hidrostático. Você vê que ele está variando um pouquinho com a topografia, né? A topografia sobe, ele sobe um pouquinho também, devido às condições aí de percolação. Isso acontece no subsolo, tá certo? Esse gráfico aqui é interessante, que ele mostra a quantidade máxima da água disponível no subsolo. O solo está saturado, a gente tem que partir desse princípio, só nessa região em que eu consigo fazer um aproveitamento da água no solo, região de saturação, né? Aqui, se eu colocar a bomba aqui, eu coloco uma bomba nesse poço, eu tenho ar e água preenchendo aqui, o poço vai estar praticamente vazio, eu não vou conseguir retirar ou fazer um aproveitamento dessa água, né? Então é abaixo, dentro da zona de saturação, que a gente consegue um aproveitamento. E esse gráfico aqui mostra para a gente o limite máximo que eu consigo remover de água, essa faixa azul, dentro de um subsolo saturado, né? Essa água de percolação a gente não consegue remover, uma água que está aderida à superfície das partículas, você não consegue fazer com que ela seja retirada dos vazios do próprio solo, e essa daqui é um chamado ponto de murchamento permanente, é o mínimo de água disponível
no solo. A partir desse ponto eu também não consigo mais, porque eu não tenho mais água, tá? Essa aqui é uma água que eu tenho, mas que eu não consigo remover, né, por questões físicas. Essa daqui é uma água que eu não tenho mais água para poder fazer essa remoção, é o chamado ponto de murchamento, tá? Então você tem cada tipo de solo, eu acho que eu tenho uma tabela aqui mais à frente, cada tipo de solo tem valores percentuais específicos em termos de volume de água que você consegue remover, tá? Tá aqui, ó, valores da capacidade de campo e da PMP, que é o ponto de murcha permanente. Então, o tipo de solo arenoso, eu tenho a capacidade de campo, por exemplo, de 100 milímetros por metro, linear de poço perfurado ou de profundidade dentro da área saturada, e 25, né, um quarto disso é o ponto de murcha permanente. Você não consegue remover, então, esse 100, você vai conseguir remover no máximo 75 milímetros por metro de perfuração, ou por metro de profundidade, tá? Areia fina, você tem aí uma capacidade de campo um pouco maior, porque ela é mais fininha, então ela tem mais vazios, mas em compensação é mais difícil, só fica mais água presa pelo ponto de murchamento, né? Solo argilo-arenoso, 160 de capacidade de campo, 50 de PMP, por exemplo. Até um solo mais fino, que você tem muitos vazios, mas eles são muito pequenos, a permeabilidade é baixa, mas você tem uma capacidade de campo razoável. Só que você não consegue remover, por exemplo, desses 325, 210 você não consegue mexer, você não consegue remover, tá? Então, dependendo das condições do subsolo da sua bacia, onde você está querendo executar um poço para aproveitamento dessa água subterrânea, dependendo do tipo de solo, pode ser ou não viável a execução desse poço, desse aproveitamento, tá? Bom, logo acima da linha que divide a zona aerada, a gente tem a chamada franja capilar, né? Você já deve ter observado o fenômeno, quem tem casa térrea, quem tem garagem no subsolo, por exemplo, no prédio, ou já foi visitar alguma obra, algum local nesse sentido, já deve ter observado que dá um mofo do piso até certa 1,5 m, 1,20 m, 1,60 m de altura do piso nas paredes, né? Vai ficando tudo úmido, com cheiro de mofo, vai gerando ali um bolor. Essa água está subindo, não tem um vazamento vindo de cima, né, que está molhando essa parede só embaixo. Se tivesse, você ia ver essa umidade na parte de cima do cômodo também, né? Mas na verdade você só vê de baixo para cima. Essa água está ascendendo ali por capilaridade, que é um fenômeno que faz com que a água consiga subir, a umidade, né, consiga subir pelos poros do material, no caso da garagem, pelos poros do emboço, do reboco, e no caso do solo, pelos poros do próprio solo, né? E quanto mais fino, quanto menor a granulometria desse material, maior é a altura com que a água consegue ascender no mesmo, né? Solos muito grossos, né, pedregulhos, até areias, a gente tem uma cota de ascensão capilar muito pequena em relação a solos finos, como solos argilosos. Tá aqui, ó, de modo geral, a ascensão capilar é da ordem de alguns decímetros nas areias e de alguns metros em solos argilosos. Tá? E essa umidade acima, né, da zona saturada, a gente chama de franja capilar. O solo não está saturado nessa faixa, né, eu tenho ar e água, ela está dentro da zona aerada, tá certo? Então eu não consigo remover essa água, mas eu consigo drenar ela na minha obra, por exemplo, ou impermeabilizar na minha obra, por exemplo, para evitar esse problema. Mas no lençol subterrâneo, nas águas subterrâneas, há a formação dessa faixa aí, dessa franja capilar. Fundamental o seu conhecimento para a gente, na engenharia civil, por exemplo, uma obra de uma rodovia, a gente sabe que embaixo do revestimento, né, o revestimento está ali para proteger a estrutura da rodovia, impermeabilizando a sua superfície e melhorando as condições de rolamento, né, para o usuário. Mas a estrutura da via está embaixo do revestimento. As camadas granulares realmente que suportam o carregamento do tráfego estão abaixo do
do revestimento e devem ser protegidas, principalmente de água, que pode fazer com que haja uma alteração nas condições de suporte ali do solo, evitando aí ondulações ou até mesmo ruptura das camadas estruturais da nossa rodovia, né? Então, se eu ver que fiz sondagem numa região onde eu vou instalar uma rodovia e vejo que eu tenho água subterrânea ali numa certa cota, né? Dependendo do nível, da altura da franja capilar, ela pode atingir a base da minha rodovia, trazendo problemas aí, que, como eu acabei de relatar, que a umidade pode trazer para a nossa estrutura do pavimento, né? Então é fundamental o seu conhecimento nessas obras que estão em contato direto com o solo ou no subsolo, ok? Essa franja capilar ela pode ser calculada, né? Baseada numa equação simples, eu acho que ela está aqui atrás, deixa eu ver se eu passei essa equação aqui no slide. Aqui, ó, a altura da ascensão capilar é 4φ, onde o φ é o coeficiente de tensão superficial entre a água e o material sólido. No caso, essa equação ela foi desenvolvida para um tubo de vidro e água destilada, né? Então é uma aproximação que a gente pode fazer para a água no solo. Cosseno de alfa vezes cosseno de alfa, que é o ângulo de contato entre o menisco com a parede do tubo. Se você observar um copo completamente transparente de vidro e o contato da água com ele, você vai ver que tem um menisco ali, a água sobe um pouquinho ali antes de tocar ao tocar na parede, né? Então esse ângulo é esse alfa, tá? Dividido por gama, que é o peso específico da água, vezes d, que é o diâmetro da tua tubulação, ou no caso dos vazios, um diâmetro médio, um espaçamento médio dos vazios do nosso solo, tá? Aí fala que o ângulo alfa é nulo para contato da água pura com o vidro, absolutamente limpo, porém atinge valores de 20 a 40 graus ou até mais para solos em função de suas características particulares, tá? É uma aproximação aí que a gente pode estimar a altura dessa franja capilar no solo, tá? Muito bem, vamos para frente. Ah, tá. Aqui está diferenciando o seguinte: nem todo aquífero é um lençol subterrâneo. O lençol é um acumulador de água, né? Uma região que acumulou água no subsolo. Mas nem todo lençol é um aquífero. Para um lençol subterrâneo levar ou receber o nome de aquífero, ele tem que ter uma formação suficientemente porosa, capaz de admitir uma quantidade considerável de água e permitir o seu escoamento em condições favoráveis para a sua utilização. Então, o aquífero ele é um lençol subterrâneo que consegue atingir ou atender uma certa demanda por essa água, né? Então, às vezes, ele pode ser um aquífero de uma região de uma cidade pequena, por exemplo, mas para uma região maior, para uma cidade de maior porte, que demanda mais água, ele eventualmente faltaria ao atendimento dessa demanda. Então, a gente não pode considerar isso como um aquífero. Então, se falar que é um aquífero, a demanda em cima dele pela água tem que ser atendida devido às suas condições aí de porosidade, de volume, de escoamento, a manter esse atendimento, tá? Essa tabela aí só mostra para a gente alguns números em função da necessidade ou dessa demanda a ser atingida, né? Então, um aquífero para uma obra residencial, por exemplo, né, para uma casa, vai fazer um poço artesiano no seu sítio, que tem lá algumas residências e tal, e você consegue uma vazão de 5 a 20 metros cúbicos por dia. Então, esse poço consegue atender a demanda, ele pode ser considerado como um aquífero para aquela região, para aquele abastecimento, né? Já a comunidade rural, você tem mais casas, mais pessoas, você tem irrigação, você tem animais, né? Tudo isso aí consome água. Há uma necessidade, então, de uma vazão maior, de 20 a 100 metros cúbicos por dia, o que o aquífero anterior não resolveria, né? Ele teria que ter já um aquífero que atendesse essa demanda. O abastecimento municipal passa aí de 500 a 10 mil metros cúbicos por dia, né, para uma cidade pequena, e por aí vai. Então, um grande diferencial entre aquífero e o lençol é que o lençol freático, é que todo aquífero é um lençol freático,
Mas para um lençol ser um aquífero, ele tem que ser capaz de atender continuamente uma demanda. Essa imagem aqui é bastante ilustrativa, né, das condições dos lençóis, e a gente pode definir dois tipos principais de lençóis subterrâneos. É o chamado lençol freático e o lençol cativo. Mas eu acho que eu tenho uma outra figura que isola bem os dois. Não, é essa aqui mesmo. Então, imagina, fizemos um corte aqui no subsolo, né, para a gente poder observar o que está embaixo daquela superfície. E você vê que você tem a superfície aqui em cima, né, a divisa dessa cor laranja, marrom, com a cor verdinha aqui do pasto, digamos assim. Então, tudo isso aqui é a superfície, um morrinho aqui e tal, um lago aqui acumulando uma água e tal. Aí você desce nessa superfície, você tem a zona aerada e a superfície freática que encontra, então, a zona saturada, essa parte azul claro. Então, nessa região aqui, eu tenho todos os vazios preenchidos por água dentro do meu subsolo. E ele se acumulou por quê? Ele se acumulou porque aqui na base, em cinza, você tem um material impermeável. Então, toda a chuva que infiltrou aqui na superfície foi descendo aqui por gravidade e começou a se acumular devido a essa camada impermeável ou de baixa permeabilidade. Começou a se acumular ali, gerando o chamado lençol freático ou lençol aquífero livre, como está chamando aqui. Por que que é livre? Como ele está próximo à superfície e eu tenho os vazios aqui preenchidos por ar também, a pressão na superfície desse lençol aqui é praticamente idêntica à pressão atmosférica aqui no topo da superfície do terreno. Então, se você escavar um poço aqui, por exemplo, esse poço dentro do lençol livre ou freático, a água do poço vai representar aproximadamente a água dentro da superfície do terreno. O que aconteceu naquela primeira figurinha que a gente mostrou aqui, ó. Escavei um poço aqui, isso aqui é um lençol freático, a água vai estabilizar aqui aproximadamente no nível da água no subsolo, tá? Então, eu não tenho pressões diferentes entre a superfície, ou o topo do poço, por exemplo, e o nível da água no subsolo. Então, a gente chama de lençol livre ou lençol freático, tá certo? Bom, mas aprofundando um pouco mais no terreno, a gente observa que após essa camada impermeável, a gente tem uma outra camada permeável que em algum ponto que eu não consigo ver aqui da imagem, ela vai aflorar. Imagina que essa camada azul mais escura, em algum ponto ela chega a atingir a superfície, ou para cá ou para cá. Teoricamente está para cá, porque está subindo aqui, né? À direita. Que é a área onde eu chamo de área de recarga do aquífero, que é por onde a água entrou e se acumulou aí. E você observa que um pouco mais abaixo eu tenho novamente outra camada desse material impermeável. Então a água, em algum ponto aqui da superfície, ela consegue infiltrar nessa camada e ela vem descendo por gravidade, né, vem percolando pelos vazios e começa a se acumular numa região do subsolo, a qual ela está presa tanto na parte inferior quanto na parte superior por camadas impermeáveis. E dessa maneira ela fica presa, fica cativa, daí o nome do lençol cativo ou aquífero cativo, porque ela está presa entre camadas impermeáveis. E quanto mais profundo e maior for essa coluna de água que até a superfície, vai gerando uma pressão interna, né, hidrostática dentro desse lençol, né, porque a água não tem para onde ir, está presa, e não tem contato com a superfície, porque ela tem uma camada impermeável aqui na superfície, na parte superior dela, né? Gerando essa pressão interna. Então é muito comum quando você perfura um poço e você está achando que a cota da água do poço ia parar aqui, ó. Por quê? Porque aqui eu tenho o nível de água subterrânea durante a sondagem que eu fiz, por exemplo, né? Só que essa água está sob pressão, ela
sobe dentro da tubulação, podendo ou não até jorrar. Vai depender do nível da pressão aqui à direita, né? Se esse nível da pressão aqui for mais alto que o nível do poço onde eu escavei, essa água jorra. Se não, ela sobe dentro do poço, mas não chega a jorrar, tá? Essa é a grande diferença entre o lençol freático e o lençol cativo ou artesiano, o nível de pressão em que a água está submetida dentro da zona saturada. Tá beleza? Aí aqui você observa a diferença também entre os níveis ou as possíveis contaminações a qual esses dois tipos de águas subterrâneas estão submetidas, né? Por exemplo, se eu tenho um aterro sanitário aqui, todo chorume, material líquido, chuva carregando contaminantes, que infiltrar aqui no solo, tem condição de atingir claramente aqui o meu lençol livre, né, o meu aquífero freático. Ao passo que para atingir o artesiano, ele teria que estar contaminando a área de recarga, que não está mostrando aqui na imagem, mas nessa região aqui, nada disso aqui, teoricamente, contaminaria o nosso aquífero cativo, porque esse líquido teria que ultrapassar essa camada aqui impermeável, e a gente sabe que da dificuldade que é isso, né? Então você vê, quando você faz um poço num sítio, ou numa região, num loteamento, se esse poço for livre, for freático, você está passivo de estar utilizando aí uma água contaminada por algum processo qualquer, né? Ó, depósito de combustível pode haver vazamento, vazamento de fossa séptica, vazamento de redes de esgoto, atividades agrícolas com pesticida na superfície, aqui na rodovia se toma o caminhão, por exemplo, de um material tóxico, né, vai infiltrar e vai atingir o lençol, e a pessoa está tomando água de um poço de água contaminada, por exemplo. A gente tem que ter muita atenção quando for utilizar água de poço raso, tá? Digamos assim, né? Porque normalmente esses poços de baixa profundidade atingiram o lençol freático, tá? E ele é mais passivo de sofrer contaminação. Esse aqui, o poço 10 passa pelo lençol freático, se ele estiver bem vedado não vai haver essa contaminação, e ele toma água lá do fundo do lençol artesiano. É claro que esse artesiano, se a gente não proteger as áreas de recarga, ele pode ser contaminado facilmente também, né? Eu expliquei aqui mostra a área de recarga, interessante ver isso, ó. Você tem aqui um corte da superfície, um rio aqui à esquerda, um morro, um rio aqui à direita, consegue acompanhar no mouse aí, né? E depois ele sobe, aqui tem uma falha, por onde também penetra a água, e você tem a camada achurada aqui, ó, são as camadas impermeáveis, ó. Então a água infiltra aqui de chuva, começa a se acumular, porque daqui ela não passa mais, gerando essa linha aqui, que está com a franjinha capilar, que são essas linhazinhas verticais aqui para cima, começa a se acumular aqui, gerando a superfície freática. Então daqui para baixo é a zona de saturação, daqui para cima é a zona de aeração. Se você faz um poço aqui no terreno, esse poço vai estabilizar a água próxima da cota desse lençol freático aqui, certo? E mais afastado dessa região, a gente tem uma camada permeável que aflora a superfície e ela está confinada entre duas camadas impermeáveis, ó. Então a água que penetrar nessa região, que infiltrar nessa região, ela tende a descer e vem se acumulando aqui nessa parte inferior que está confinada entre as duas camadas anteriores. Então a cota de topo desse lençol aqui é essa cota aqui, ó, alguma coisa próxima dessa cota aqui, ó, a pressão da água daqui para baixo, que a gente chama de pressão piezométrica, tá? Se você faz um poço aqui, por exemplo, ó, ultrapassa o lençol freático e atinge o lençol artesiano, essa água aqui tende a atingir a cota piezométrica aqui, ó, a cota do nosso topo do lençol artesiano. Essa linha está prolongada aqui, ó. Então ela vai jorrar, porque ela está com uma pressão para chegar até esse nível aqui, e a minha superfície do poço está numa cota mais inferior. Então ela vai jorrar. Esse mesmo lençol, se for feito um poço artesiano nessa cota aqui mais alta, acima da cota piezométrica, olha só. Então eu vou escavar aqui, vou chegar até aqui embaixo.
atingir o aquífero artesiano, ele tem pressão para levantar essa água acima dessa cota de perfuração, só que ela vai chegar no máximo a essa linha aqui, ó. Por quê? Porque a pressão original dela máxima é em relação a essa cota. Então esse poço aqui, ele é artesiano, mas não é jorrante. Ele não vai jogar água para fora igual o poço anterior aqui. Então é uma relação entre a pressão piezométrica dentro do aquífero artesiano e a cota da superfície da boca do poço, que faz com que a água possa jorrar ou não. Tá certo? Alguma pergunta, pessoal? Alguma dúvida? Só estou vendo aqui no chat se tinha alguma coisa. Ok. Ok. Aí eu vou tocar no que eu acho mais importante aqui para a gente não perder muito tempo. Aqui está falando da porosidade, né, do solo, mas é bem óbvio, né? Quanto maior a porosidade, o nível, o valor dessa porosidade, teoricamente o solo é mais permeável. Quanto menor o nível de poros no subsolo, mais impermeável é esse material. É mais difícil da água penetrar e se acumular, mas também é mais difícil da gente retirar essa água, né? Quando você faz um poço, aquilo é como se fosse um tubo cheio de água. Aí você mete uma bomba ali dentro e começa a puxar numa certa vazão. Se a vazão que você está tirando é maior do que a vazão com que o poço consegue se recuperar, é maior do que a vazão com que essa água percole por esses poros e volte a se acumular dentro do seu tubo, dentro do seu poço, né, ele vai secar. Né? Se ele consegue recuperar 5 metros cúbicos por hora e eu meto uma bomba de 10 metros cúbicos por hora, né, ela vai começar a puxar 10, em meia hora ela puxou 5, o poço vazou, demorar mais uma hora para ele repor os seus 5 metros cúbicos, a sua bomba vai até queimar, né, e o poço não vai conseguir atender. Então a porosidade é fundamental, o seu conhecimento, justamente para a análise dessa recarga do poço, para a análise da manutenção do poço e qual seria a sua capacidade em termos de vazão, tá? Aí você tem solos porosos em que os poros são interligados, é fundamental para a água passar por esse material. Eu posso ter solo poroso, mas que os poros não são interligados, a formação deles, original da rocha, do solo que deu origem a esse material, não são interligados, né? Então a água não consegue percolar com facilidade. A mesma coisa é material rochoso, em que a água percola pelas fraturas da rocha. Então você tem fraturas que são interligadas, é mais fácil para a água percolar por elas, daí é uma rocha mais permeável, e fraturas onde elas não têm interligação entre si, o que dificulta a permeabilidade dessa água por esse material. Tá certo? Essa imagem aqui também reforça o que a gente falou, né, numa escala um pouco maior. Você vê toda essa parte meio azulada aqui, ó, que ele colocou a letra A área de recarga desse aquífero, ou seja, o afloramento desse material permeável na superfície, e ele está confinado na parte superior e inferior por um material de baixa permeabilidade. A água começa a se acumular aqui, né? Qualquer poço que atinja essa cota do lençol do lençol confinado, né, ele vai ter a sua cota de água dentro do poço, tentando igualar a cota piezométrica, né, de origem aqui nessa região A. Se o poço tiver uma cota na superfície maior, ele não vaza. Se a superfície do topo do poço for menor que a cota piezométrica, o poço vai vazar. E um pocinho aqui que atinja somente a região freática vai igualar sua cota interior ao nível da água no subsolo do lençol freático, né? Sobre essa questão do pode me falar, Renan, eu não estou conseguindo entender o que você está falando, está dando um eco muito estranho. Talvez se você quiser digitar, eu abro o chat aqui e eu consigo te atender. Melhorou? Não, continua com bastante eco. Eu acho que eu mas pode aparecer menos. Não entendi nada, desculpa. Se quiser digitar a pergunta aí, eu aguardo, não tem problema não.
Vou tentar colocar o fone de ouvido. Tá, ok. Agora eu entendi um pouco melhor. Pode baixar. Então eu vou continuando aqui, a hora que você resolver aí, você pode chamar aí que a gente volta na pergunta, tá? Bom, e aí aqui eu apresento para vocês os dois principais aquíferos que a gente tem no Brasil, né? Você já deve ter ouvido falar do aquífero Guarani. Eu vou postar um vídeo, se eu ainda não fiz, eu acho que ainda não fiz não, mas eu vou postar um vídeo sobre esse aquífero e sobre o Alter do Chão também, né? Que é o outro aquífero importante do Brasil, para você conhecer um pouco melhor, né? Mas o aquífero Guarani, eu vou destacar aqui alguma informação dele rapidamente. Ele tá aqui, ó. Ele está localizado na região centro, sudeste, sul do Brasil. Pega uma parte do Paraguai, da Argentina e do Uruguai também. Então ele é um aquífero internacional, né? A gente já tem bastante conhecimento sobre ele, né? Pega a bacia do Prata, tudo na parte superficial. Ele abrange também grandes regiões urbanas, né, habitadas aí no Brasil e nesses demais países, e ele é fundamental porque a gerência, né, do que vai poder fazer ou não nessa região do aquífero, com suas águas, etc. e tal, passa por uma gerência, como eu disse, internacional, né? Não adianta nada do Brasil vedar uma série de ações em regiões do aquífero, por exemplo, para proteger esse bem natural, e o Paraguai, por exemplo, relaxar e não fizer certas concessões, né? Ele vai estar contaminando a água do aquífero que está no Brasil, na Argentina e no Uruguai também, porque a gente tem essa interconexão subterrânea, digamos assim, tá? Mas ele é um aquífero bastante volumoso. Essa tabela aqui, apesar de ser de 2004, se não me engano, ela não tem tem algumas alterações, principalmente na parte da população e na área urbana, né, sobre o aquífero, mas só para você ter ideia, ó, o aquífero tem uma área total de 1.195.500 km². No Brasil, 70% dessa área está sobre o Brasil, 19% sobre a Argentina, 6% e 5% Paraguai e Uruguai, respectivamente. Então, o Brasil pega uma grande parcela, né, desse aquífero Guarani sobre o nosso território. Aí aqui está a relação da área do país. O Brasil também é muito grande, né? Então 10% da área do país está sobre o aquífero Guarani. Da Argentina 8%, do Paraguai e do Uruguai, que são menores, apesar de ter uma área pequena do aquífero em si, mas como os países também têm uma área territorial menor, acaba tendo uma porcentagem grande do seu território sobre o aquífero, né? Agora que a área de afloramento, isso é importantíssimo, 104.143 km² são área de afloramento dentro do território nacional. Essa região, pessoal, é a que deve ter uma maior atenção, deve ser mais protegida, porque é daqui que infiltra a água e vai acumular e alimentar a recarga desse aquífero, né? Se a gente deixar essa área sem um cuidado especial, instalação, por exemplo, de indústrias que possam contaminar, área urbana desenfreada, sem nenhum tipo de controle, né? Agricultura também com pesticidas e agrotóxicos nessa região, a gente vai estar contaminando uma água subterrânea que, para pensar, um rio a gente consegue descontaminar, né? Fizeram isso, por exemplo, com o Thames em Londres, né? Que o Thames há 100 anos atrás era pior que o Tietê em São Paulo, né? E hoje é considerado um rio limpo, né? O Tietê está num processo, tem um projeto aí, algumas coisas já estão em andamento para sua despoluição a um certo custo. Agora, água subterrânea não dá para limpar num custo baixo e em um curto período de tempo, né? A gente não tem um processo para fazer essa limpeza atualmente, né? Nossa tecnologia, né? Então, a gente tem que preservar, essa que é a grande função, essa que é a grande ideia. E justamente nas áreas de recarga, na área de afloramento, esse afloramento é afloramento de quê? Afloramento do tipo de solo permeável que acumula água, né? Que vai descendo depois na superfície
e ele é confinado entre camadas de outro material, no caso aqui do aquífero Guarani, essa camada é um arenito, altamente permeável, e as camadas, digamos assim, impermeáveis são basaltos. Então é interessante a gente pensar nessas áreas de recarga, né, e de afloramento, que são a recarga e a sua proteção. E dentro dessa área de afloramento, a gente tem no Brasil mais de 2,5 milhões de pessoas. Olha que loucura, né? Então a gente tem... Por que isso aconteceu? Segundo aí os pesquisadores, é porque esse material da área de afloramento é um material altamente fértil. Então as cidades foram crescendo próximos a essa área em função da própria agricultura se desenvolver bem num material de grande fertilidade, né? Tá certo? Eu queria deixar esse recado aqui. Aí tá aqui, ó, o aquífero Guarani, é um corte aqui no subsolo. Você vê essa camada aqui do arenito, que é onde acumula a água, formando uma bacia, e você tem o material impermeável embaixo e o material impermeável aqui em cima, esse mais cinza, do basalto, protegendo o aquífero, né? Então essas áreas aqui que afloram, né, são as áreas de recarga, são as que dependem aí de uma certa proteção. Vamos para frente. Aqui, ó, tem regiões do aquífero que o poço produz mais de 1.000 metros cúbicos por hora. Muito interessante essa condição de vazão, né, da capacidade da vazão do aquífero Guarani. Aí está representado aqui embaixo, olhando o mapa do Brasil como um todo, né? Você vê que pega aqui Argentina, Paraguai, Uruguai e Brasil na sua maior parte. E lá no alto, na região amazônica, nós temos o famoso aquífero Alter do Chão, né? Além de ter o maior rio na superfície dessa região, a gente tem também um dos maiores aquíferos do mundo no subsolo, né? Então a extensão superficial do Alter do Chão é menor que a do aquífero Guarani, mas ele tem maior volume de água, ele é mais profundo, né? Dados preliminares apontam um volume de água superior a 86 mil quilômetros cúbicos no aquífero Alter do Chão, e a capacidade do aquífero Guarani gira em torno aí de 45 mil quilômetros cúbicos de água. Então olha que interessante. Esse Alter do Chão ainda está em estudo ainda, né? Também, mas ele é mais recente, né? Os estudos nesse aquífero, até que se prove o contrário. Ele é um aquífero contido inteiramente dentro do Brasil. Então a gente pode gerenciar esse aquífero aí de forma isolada, né? E aqui tem que ser de forma compartilhada. Mas eu já estava lendo outra reportagem há pouco tempo atrás e que a extensão dele passa até do Acre. Ou pode ser um outro aquífero também, mas possivelmente deve ter interligação, né? Enfim, é muita água e não é à toa que o pessoal olha com vontade para o Brasil, né? Muito bem, essa água percolando, né, no subsolo é baseada aí os seus estudos na lei de Darcy, né? Darcy descobriu que a vazão da água por um material é diretamente proporcional à carga hidrostática, né, a cota da água em um ponto de entrada e a cota da água no ponto de saída, e também a espessura da camada, né, o trecho, né, da camada de solo ou de material qualquer que essa água vá a percolar. Aí com esse experimento que você está vendo aqui, ó, a água entra aqui na parte superior, passa pelo solo, por uma camada de um material lançado aqui, e vai desaguar numa cota inferior aqui, ó. Então ele formulou a seguinte equação: a vazão que sai aqui, a vazão de saída, ela é igual à permeabilidade desse material vezes a área de percolação, a área perpendicular ao fluxo, vezes a diferença de nível entre os dois pontos, no caso aqui H1 menos H2, seria essa diferença de nível aqui, que ele chamou de H aqui na equação, dividido por L, que é o comprimento pelo qual a água tem que atravessar a referida camada, por L. Tá? Então, resumindo aqui, a vazão é Ka vezes I, onde I é H sobre L. E a velocidade é essa vazão dividida pela área.
a área de perpendicular à percolação. Então fica a velocidade e a permeabilidade vezes o I, que é justamente esse H sobre L, né? A diferença de nível e dividido pelo comprimento. Tá? Então, baseado nessa equação, a gente consegue estimar a vazão em meios porosos e definir aí o conceito de permeabilidade ou condutividade hidráulica. Tá? Aí a gente sabe também que areias e pedregulhos têm poros grandes, são interconectados, geram grande permeabilidade, basaltos com vesículas, né, com pequenos vazios e com muitos poros, porém não conectados, geram baixa permeabilidade. Cada tipo de solo vai gerar aí uma condição de condutividade hidráulica diferente, né? As argilas têm grande porosidade, muitos vazios, mas os seus poros são muito pequenos, porque a sua granulometria é fina, dificulta a percolação da água, gerando baixas permeabilidades. A gente usa até argila em obras hidráulicas como material impermeável, né? Argila compactada, funcionando como núcleo impermeável de barragem de terra, por exemplo, né? Devido a essa característica, ok? Aí, a gente pode, baseado nessa equação de Darcy e algumas condições bem específicas do subsolo, eu vou para a equação direta, depois você vê a demonstração aqui, é simples, tá? Você não vai ter dificuldade em determinar. Eu já vou passar para a equação direta aqui, ó. Aquífero, não, vou ir para o aquífero livre primeiro. Aquífero freático, né? Você tem as condições aqui, ó. Aí as condições são ideais, né? Você está vendo aqui que o nível da superfície freática é plano e horizontal, o poço, a camada é de altura constante, tá? Tem algumas condições de contorno aí para facilitar a geração da nossa equação, né? A parte matemática da coisa. Então, a vazão que pode ser retirada desse poço Q aqui, ó, você está vendo a setinha, é igual a π vezes o K, que é a permeabilidade desse material ao qual a água está se acumulando, né? H2 ao quadrado menos H1 ao quadrado. O que é H2 ao quadrado da H1? H2 é a altura do lençol freático, ou original, ou num ponto onde eu estou querendo descobrir esse rebaixamento. H1 já é a altura dentro do poço, mediante a retirada dessa vazão. O H2 normalmente vai ser maior do que H1. Normalmente não, sempre. Tudo isso aí dividido pelo Ln de R2. O R2 é a distância, ou raio, melhor dizendo, de influência aonde eu estou buscando a altura H2. Se eu pegar um H2 maior mais à esquerda, mais à direita, o meu R2 é maior ou menor. E o R1 vai ser sempre o raio do poço de perfuração ou do tubo de perfuração, tá? Então você consegue estimar uma vazão pela equação teórica, tá? Depois a gente vai fazer uma na prática aqui. E faltou aqui, ó. E no lençol cativo, a equação é similar. 2π vezes B, onde B é a espessura da camada, da altura, né, do lençol cativo, a espessura dessa camada permeável, vezes K, H2 menos H1, dividido pelo Ln de R2 menos R1, tá? Também para estimativa. O nível médio dos poços, nos poços, não corresponde em geral ao nível do lençol, definido pelas equações teóricas. Há uma variação, né, desse nível na prática, porque eu tenho as condições dentro do próprio poço, de proteção do poço, de tubulação, de perfuração, tudo isso influencia nas condições de percolação pelo lençol, e faz com que a teoria eu tenha uma cota, mas na prática eu verifique uma outra, né? Então você vê aqui, ó, um poço perfurado, né, não revestido, ou seja, está em contato direto aqui com esse arenito, então a perda de carga gerada aqui é mínima, né? Agora eu já tenho um poço que tem uma tela aqui na área para proteger dinheiros dentro da minha tubulação, dentro da minha bomba, por exemplo. Então eu já vou ter uma perda de carga aqui, a cota que seria originalmente teórica nesse ponto aqui, ó, D, já aumentou, foi para uma profundidade menor, porque aqui eu tenho uma perda de carga durante a retirada dessa água, durante o bombeamento, né?
E aqui eu tenho um D um pouco diferente também, porque agora ele colocou o quê? Colocou um filtro de cascalho em volta do poço, gerando uma perda de carga menor, mas quase igual, né, a da tela anterior, e dessa forma eu tenho uma cota não igual à da equação teórica aqui à esquerda, mas na prática é um pouquinho diferente. Então essa teoria é uma estimativa, essas equações teóricas nos dão uma estimativa tanto da vazão quanto das condições de nível de água dentro do poço, tá certo? Ó, aqui. Na prática, quando a gente vai escavar um poço artesiano, que tem um custo considerável, né, há a necessidade de fazer, eu acho que nem é necessidade, acho que é obrigatoriedade por norma, de se executar um teste de vazão ou um teste de bombeamento nesse poço e informar qual que é a vazão específica daquele poço para o proprietário, para o contratante, né? Esse teste de bombeamento, ele é simples e ele mostra para a gente qual a vazão final que você pode retirar do poço, tá? O poço, normalmente, ele tem essa cara, a parte superior fica a tubulação exposta, e essa tubulação desce a toda a profundidade de perfuração. Você tem dentro do poço o nível estático, quando não há o bombeamento, e quando há o bombeamento, você está retirando água de dentro do poço, e ele vai tentar se recuperar ao longo do tempo, mas há um rebaixamento da cota dentro do próprio nível do poço, e você vai ter uma cota inferior ao nível do poço original. Ao nível do poço original sem bombeamento, a gente chama de NE ou nível estático, e o nível do poço durante o bombeamento a gente chama de ND ou nível dinâmico, tá certo? E a diferença ND menos NE é o rebaixamento S. Para rochas cristalinas ou sedimentares, a gente faz o ensaio de 12 e 24 horas, respectivamente. Tá? Depois você já deve ter lido aí, você já deve ter visto. Aqui são as equações para o cálculo tanto de rocha cristalina quanto rocha sedimentar, do rebaixamento disponível, da vazão específica. A gente vai fazer uma... E aqui da vazão referencial final, tanto para a rocha cristalina quanto para a rocha sedimentar. Acho mais interessante a gente fazer um exemplo numérico, como esse aqui, que acho que fica um pouco mais claro esse teste de bombeamento. Então, ó, foi perfurado um poço em rochas cristalinas na região semiárida do Nordeste, com uma profundidade de 60 metros, conforme ilustrado na figura. Realizado um teste de bombeamento com 12 horas de duração e registrado a evolução da recuperação durante 6 horas, né? Bombeou-se durante 12 horas, parou o bombeamento e observou-se o retorno ou a recuperação da água dentro do poço durante as 6 horas seguintes. São apresentados os resultados do teste e os equipamentos utilizados foram os seguintes: bombeamento com compressor de ar, a medição da vazão, um tambor de 200 litros, a medição dos níveis, um medidor de nível elétrico, e a medição do tempo, um relógio digital. A condição do poço está aqui, ó. Você tem aqui o perfil, a superfície, cota 0, a 4,50 foi o NE, né, o nível estático do poço, após aí o término do teste, tá certo? A 8,50 a sonagem já mudou de solo, achou rocha cristalina sã, então, e ao longo de todos os 60 metros, manteve-se esse tipo de rocha. Tá? A 8,50 ele fez um revestimento, porque daqui para cá era um solo, né, uma rocha alterada, então há necessidade de se fazer um revestimento metálico nesse tubo, nessa perfuração. A partir do momento que você encontra a rocha, você vai fazer a perfuração e não precisa do revestimento, normalmente, porque a rocha é bem mais estável, né? A 31 metros foi encontrada a chamada fenda ou fissura de maior produtividade, né, que você vai escavando, né, paulatinamente, e vai saindo água de percolação e de limpeza, e a água do próprio poço também alimenta essa percolação.
Então, a 31 metros, encontrou-se a chamada FP, ou fenda ou fissura de maior produtividade. Tá certo? Então, essa é a condição do nosso poço. Eu tenho aqui na frente também a tabela, tanto do rebaixamento, bombeamento, quanto da recuperação. Então, aqui do lado, ó, a altura da boca do poço, 50 centímetros, meio metro, né? NE 4,50. Iniciou-se o poço na data prevista aqui, ó, 27/7/98. A profundidade total, 60 metros. O crivo da bomba, onde ela puxa a água, está assentada a 55 metros. A vazão final foi de 2,4, só se olhar aqui na tabela, a gente vai ver já, metros cúbicos por hora. O raio da tubulação de 50, né, 0,0508 metros. O aquífero é fissural, está em rocha. Fratura ou fissura mais produtiva a 31 metros de profundidade. O método de medição de vazão foi o volumétrico, né, com um tambor, né? Você vai medindo o tempo para encher um tambor de 200 litros. Depois você divide por 200, você tem aquele tempo, quantos litros por minuto ou por segundo, tá? E o rebaixamento total foi 26,02 metros, a gente vai calcular. Apresentando a tabela, você começa o ensaio, 1 minuto depois você já faz a medição do ND e da vazão naquele momento. 2 minutos depois, a mesma coisa, 3, 4, até 10 minutos você vai medindo de minuto a minuto. Medindo o que, soldado? Medindo o ND, o nível dinâmico, consequentemente você tem o S, que é a diferença do ND para o NE, e medindo a vazão também. Depois você passa de 2 para 2 minutos, 3, 5 em 5 minutos, 10 em 10 minutos, você vai ver que vai estabilizando ali a vazão. 10 e 10 minutos, 20, 30, passa para 50 minutos, 60 minutos, até se formar às 12 horas. Começou às 7 da manhã, o ensaio acabou às 19, às 7 da noite, né? O ND, ele começou com 4,50, que é o nível estático, e foi terminar lá em 30,52 metros. Se eu fizer 30,52 menos 4,50, eu chego aqui, ó, no SW, que é justamente o rebaixamento. E foi se medindo a vazão. Começou com 4 metros cúbicos por hora, chegou a 3,9, 3,8, foi diminuindo. Você está bombeando, né? Está retirando água do poço, até 2,4 metros cúbicos por hora, ok? Terminou esse ensaio, anotou os dados, você faz a recuperação, você vai medindo de minuto em minuto, né, o nível dinâmico, o retorno, né? Consequentemente, o retorno aqui do S, a cada minuto, depois de 2 em 2, 5 em 5, durante 6 horas. Então você começou aqui, que hora que começou? Aqui não foi 7 da manhã, não. Está faltando o horário aqui. E retornou às 13, por exemplo, tá? Então, voltando aqui, para a determinação de uma vazão referencial para a instalação do poço, a gente deve adotar o seguinte procedimento. 1. Determinar a vazão específica para 12 horas de bombeamento. A vazão específica é dada pela razão entre a vazão de bombeamento para 12 horas e o rebaixamento produzido no poço em função do bombeamento para o tempo de 12 horas, ou seja, 720 minutos. Então, eu tenho rebaixamento S, é o ND menos NE. O ND é o inicial, está aqui, ó, 4,5 metros. O NE, a gente acha que o ND é na tabela, que é o nível dinâmico, chegou-se a 30,52 no final do ensaio, a água foi lá para 30 metros e 52 centímetros, e o NE é a cota original, 4,5 metros. Então está aqui, ó, 32,52 menos 4,5 metros, um rebaixamento total de 26,02. Rebaixamento é o que mesmo, soldado? Aqui, ó. É a diferença do ND menos o NE. Tá aqui, ó, rebaixamento, certo? Muito bem. A vazão específica, então, é a vazão após 12 horas. Deixa eu ver na tabela aqui. No final do ensaio, qual foi a vazão? 2,4 metros cúbicos por hora. Lá embaixo.
dividido pelo rebaixamento que a gente acabou de calcular, 26,02. Eu não vou cortar metro aqui com metro, porque representam coisas diferentes, né? Então, a vazão específica para 12 horas foi igual a 0,092 metros cúbicos por hora por metro de perfuração, tá? Isso é que está querendo dizer. A cada metro de perfuração, esse meu poço permitiria uma vazão de 0,092 metros cúbicos por hora, ok? Segundo, determinar o rebaixamento disponível do poço. Nesse caso, para o aquífero fissural, o rebaixamento disponível é 0,6 FP, que é a fissura mais produtiva, a cota da fissura mais produtiva, menos NE, que é o nível estático. Então, o rebaixamento disponível vai ser 0,6, que multiplica 31 metros, que a gente foi, isso também vem do ensaio, menos 4,5 metros, rebaixamento disponível de 15,09 metros. O que quer dizer isso? Se eu tiver uma cota da água dentro do poço inferior a esse ponto, possivelmente o meu poço vai estar secando se eu continuar retirando aquela vazão dele ali, tá? E que vazão que seria, então, uma vazão disponível? Seria o item 3, determinar a vazão de referência para a instalação do poço. A vazão referencial para a instalação do poço de rochas cristalinas é dada por essa equação aqui, ó. Vazão é igual a Q, a vazão específica, para 12 horas, que a gente calculou, vezes o rebaixamento disponível. A vazão específica que a gente calculou aqui atrás, ó, 0,092 metros cúbicos por hora por metro, aqui, vezes o RD, que a gente calculou no item anterior, 15,9. Tá aqui, ó. Então, uma vazão de aproximadamente 1,5 metros cúbicos por hora. Então, se o cliente se essa vazão de 1,5 atender a demanda do cliente e ele manter essa vazão ao longo do uso do poço, esse poço vai garantir essa vazão para ele, né? Se ele utilizar uma vazão maior, 2 metros cúbicos por hora diretamente, o poço vai rebaixar numa cota inferior a 15,9 e eventualmente não vai conseguir recarregar a tempo e pode secar. Então, essa vazão de referência é como se fosse um valor de segurança, né, de tomada de água desse poço, a fim de que ele consiga manter essa vazão constantemente para o usuário, tá certo?